Vamos lá então. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Tatim, sou idealizador do canal Resineiros e hoje a gente está iniciando uma série de lives a respeito de oclusão. Vai ser uma semana de imersão em oclusão, tá certo? Gente, oclusão, na verdade, é uma ciência da odontologia que estuda a relação de contato dos dentes e essa inter-relação desses contatos com as estruturas anexas da boca. Em todos os momentos do nosso trabalho a gente está falando justamente disso, de contatos dentários, está falando de força, está falando de uma série de questões. E o fato é que a odontologia passou muitos e muitos anos, né, com um foco extremamente voltado para a bactéria. E eu acho que a oclusão está muito presente no nosso dia a dia. A oclusão, muitas vezes ela se esconde justamente por nós não termos uma rotina de conseguir analisar isso de maneira mais ampla, mais profunda, de maneira mais certa, para que a gente consiga completar o nosso processo de diagnóstico dos nossos pacientes. Eu acho que é importante eu estar fazendo aqui sobre alguns conceitos, né, para que a gente possa entrar nesse assunto de uma maneira, daqui a um tempo um pouco mais adiante nessa live, de uma maneira um pouco mais profunda, né? Mas é legal a gente ter os termos, né, oclusão e desoclusão sendo... Obrigado, Raquel. É muito importante a gente estar falando, então, sobre alguns tópicos, como, por exemplo, oclusão e desoclusão, né, gente? A oclusão é uma análise estática do sorriso, né? Você vai analisar a oclusão no momento que há contatos dentários, tá, ok? E esse contato dentário estático é justamente a oclusão, que vai se dar lá a relação cêntrica, a máxima intercuspidação habitual, a nossa dimensão vertical de oclusão, dimensão vertical de repouso e assim vai. E nós vamos ter também um segundo tipo de análise que a gente vai fazer também, que são os processos de desoclusão, né, que são justamente os movimentos, a dinâmica que vai acontecer entre os dentes, em movimentos protusivos, em lateralidade, para que a gente consiga compreender como que a boca do paciente funciona nos diversos momentos que ele utiliza ela, né? A gente sabe que a boca deveria ter contatos dentários exclusivamente no momento da mastigação e da deglutição. E hoje em dia isso não é mais uma realidade, né? E não, tanto que não é mais uma realidade, que a gente vem cada vez mais trabalhando, os nossos pacientes vêm se apresentando de maneira muito diferente nos últimos anos, né? Nós cada vez mais a gente vem tendo poucos problemas de origem bacteriana, né, mas muito mais problemas de origem mecânica, né, de disfunções oclusais, tá certo? De problemas de biomecânica. E isso muitas vezes passa despercebido por nós, porque acredito que, em primeiro lugar, o nosso treinamento ele ainda é muito focado em a gente enxergar problemas de origem bacteriana, né, seja problemas dentários, gengivais, perimplantares e assim vai, mas o nosso foco ainda da nossa avaliação clínica ainda está muito presente em cima disso. E justamente por isso que eu tomei a iniciativa hoje, durante o dia, aí, tirando uns prints de tela de alguns casos que a gente vê em redes sociais, aqui não com o intuito de maneira alguma de estar fazendo nenhum tipo de juízo do trabalho dos colegas, e sim de chamar a atenção para algumas questões, e vale a pena a gente prestar atenção o quanto que a oclusão realmente está presente no nosso dia a dia, mas a gente acaba muitas vezes não percebendo isso, ou porque você teve uma análise muito superficial nessa primeira consulta, ou análise, né, na primeira consulta do paciente, da queixa inicial do paciente, tá bom? Ou seja, porque você também não tem instrumentos que hoje em dia, na minha opinião, são fundamentais para que a gente faça um bom diagnóstico dos nossos pacientes, seja um diagnóstico tanto estético como funcional, e eu acho que esses instrumentos são a fotografia e o articulador, certo? Eu acho que são dois instrumentos que a gente precisaria ter no nosso dia a dia. Eu percebo que depois que eu comecei a adicionar eles na minha prática diária, eu tive um maior índice de acerto, não só nos meus tratamentos, nos meus diagnósticos, né, enfim, mas a construção de um plano de tratamento de maneira muito mais segura, e também pude perceber muito menos problemas pós-tratamento, advindos justamente de um processo de planejamento baseado num diagnóstico preciso e bem feito do nosso paciente. Então, voltando ao que eu estava dizendo antes, acho que os problemas eles vêm sim mudando de perfil, né? Claro que a gente ainda tem problemas de origem bacteriana, claro que a gente ainda tem cárie e tem periodontite, mas a gente vem tendo cada vez mais, de uma forma inclusive epidêmica, pacientes apresentando todos os sinais de disfunções oclusais, né? Que são as atrições, as abrasões, a gente vê as lesões de abfração, a gente vê a hipersensibilidade dentária, que hoje, inclusive, foi classificada como uma doença bucal, né? Nós precisamos entender que a hipersensibilidade é uma doença bucal, tá certo? Ela desenvolve como uma patologia, então ela tem um processo fisiopatológico de desenvolvimento dela, não é simplesmente só uma trinca ou simplesmente porque o paciente está com dente gasto.
A gente sabe que existe uma modificação existe uma modificação em nível neural do paciente, em nível neural desse dente, dessa região que está hipersensível e que muitas vezes está relacionado a disfunções oclusais, tá certo? Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão de que... Só um minutinho, gente, aqui. É importante a gente ter essa visão de que a tendência atual é a gente pegar cada vez mais pacientes que vêm apresentando, né, desgaste acelerado dos dentes, envelhecimento bucal precoce. A gente vem apresentando pacientes que vêm apresentando biocorrosão dos dentes por consumo de alimentos ácidos, por consumo de alimentos com os conservantes ácidos, muitas vezes, ou até por um estilo de vida saudável, mas que para os dentes, muitas vezes, traz alguns hábitos que não são interessantes, né? Ou que tem que se tomar um grau de cuidado para que ele possa continuar com aquela rotina, mas não prejudique os dentes, como, por exemplo, tomar água morna com limão de manhã, vinagre de maçã, os isotônicos e outros tipos de alimento, hoje os sucos de fruta, né, os mix de frutas que se faz muitas vezes, ok? E que a gente pode ter, sim, um ataque ácido sobre esses nossos dentes, né? E às vezes ainda tem um paciente que, fora isso, ele tem o costume de escovar logo depois de fazer o consumo dessas substâncias, aumentando o processo de desgaste daquele esmalte que já acabou de ser atacado, né, por ácidos da nossa alimentação. Bom, isso é um assunto muito longo, acho que ainda a gente vai ter mais 5 lives ao longo dessa semana, a gente vai discutir muito isso. Mas hoje eu quero trazer para vocês o quanto que a oclusão está presente no nosso dia a dia. É muito importante a gente compreender o quanto que ela está presente e muitas vezes a gente não presta atenção. Tem casos que são mais óbvios, e tem casos que eles não parecem tão óbvios, mas eles dão sinais, pequenos sinais, em boca, de que a gente está, sim, apresentando algum grau de disfunção, ou até algum grau de desequilíbrio oclusal desse paciente, né? E inclusive isso não acontece só em dentes, acontece em implantes, vocês vão ver logo mais alguns casos aqui, em que a gente vai discutir um pouquinho isso. Então a gente precisa cada vez mais, acho que, aumentar muito o nosso grau de discussão. Graças a Deus, a oclusão vem sendo um assunto cada vez mais abordado em congressos, em palestras, em cursos, né? A gente vem vendo um aprofundamento desse assunto, dado o grau de importância que a gente vem vendo no nosso dia a dia, e eu acredito que esses problemas, em verdade, eu acho que eles sempre estiveram presentes, nós é que agora estamos tendo mais atenção para eles. Fora essa questão, existe também, sim, comprovadamente, uma modificação da rotina, da nossa rotina, uma rotina muito mais estressante, uma rotina de muita pressão, uma rotina de muito estresse, associada muitas vezes a momentos como esse que a gente está passando agora, por exemplo, né? Nos últimos 30 dias eu nunca atendi uma quantidade tão grande de pacientes na minha clínica com dentes fraturados, dentes quebrados, prótese sobre implante solta, cerâmicas lascadas, dor em ATM, dor muscular, miosites, né? E outras questões, né, as cefaleias tensionais e outras questões que a gente vai tendo no dia a dia justamente de momentos que estão exacerbado o estresse, né? A gente está tendo um ambiente muito pesado, um clima muito de medo, de ansiedade, né? Isso vai fazer, já está fazendo e vai fazer os nossos pacientes comparecerem na nossa clínica com problemas que a gente tem que saber dominar o processo de diagnóstico preciso desses pacientes, e não só do diagnóstico, mas também dos protocolos de tratamento correto para esses pacientes, para que a gente consiga dar para eles não só um tratamento para aquele dente em si, mas muito mais também dar conforto para esse paciente, porque a gente sabe que a dor é mais um fator que leva a pessoa a desenvolver um estresse em grau altíssimo, né? Em grau muito alto, que pode contribuir para o processo emocional dela piorar infinitamente. Quem sente dor de maneira contínua, quem está acostumado a trabalhar com pacientes que apresentam DTM, dor orofacial, sabe muito bem o quanto que esses pacientes são, muitas vezes, deprimidos por situações assim, e o quanto que a gente retirar ele dessa situação, muitas vezes aguda, leva ele para um estado anímico muito melhorado. Normalmente ele passa a ver a vida, eu brinco, né? Passa a ver a vida de maneira muito mais leve, dando risada, ao passo que a gente sabe literalmente quando o paciente volta para o estágio de dor, porque a gente percebe nele comportamentos, reclamações e até um tom de voz diferente ao chamar você por algum motivo, querer conversar contigo por algum motivo, surgem insatisfações em tratamentos que não surgiam antes e assim vai, tá bom? Mas olha só, gente, como é interessante, né, no nosso dia a dia. Olha esse caso aqui foi da semana retrasada, eu recebi esse caso, pessoal do Instagram, quem não estiver vendo, por favor, pessoal do Instagram, tá? Quem não estiver vendo slides, eu tô lá no YouTube, ao vivo, mostrando slides lá, tá ok? Então eu tô falando algumas coisas aqui, mas que eu tô mostrando os slides lá, ó. Tá, gente? De repente pessoal do Instagram, eu vou virar para a tela aqui e vou começar a falar dessa forma, tá bom? Então é importante a gente ver casos como esse, por exemplo, né? Que a gente viu, há 2 semanas atrás atendi esse paciente, ele veio, né, com esse molar aqui, fraturado nessa região, tinha uma restauração super ampla, um dente já com tratamento de canal, certo? Ao lado já havia uma perda dentária que aconteceu há mais ou menos uns 10 anos, ele fez esse implante há uns 6 anos atrás, e para nossa surpresa, então, clinicamente tudo parecia muito bem, e a radiografia demonstrou que ele tinha
essa baita perimplantite associada, tá certo? E ainda essa prótese estava levemente solta. Então a gente precisa começar a ligar um cifragol para casos assim, né? Que vocês vão ver que, lógico, a foto dele, daqui a pouquinho eu vou mostrar a foto, né, do sorriso dele, vocês vão perceber que esse é um paciente que é evidente que sofre de uma disfunção oclusal. Não há a menor dúvida disso, né? E os causadores dessa disfunção oclusal, muitas vezes vão estar em fatores externos, que é aí que eu repito que o dentista cada vez mais vai precisar dominar coisas que estão paralelas ou fora da odontologia, como, por exemplo, a parte psicológica, saber muitas vezes abordar psicologicamente os pacientes, vai precisar entender de problemas gastrointestinais, devido aos altos problemas de refluxo, os altos problemas de bulimia que a gente vem apresentando hoje em homens e mulheres, jovens e mais velhos, quantidades imensas de pacientes sofrendo desses problemas, pacientes que fazem altíssimo consumo de alimentos ácidos, refrigerantes, sucos de fruta e assim vai. Então a gente vem tendo esses casos no nosso dia a dia, a gente tem que saber abordar situações que estão um pouco fora, tá certo? E esse caso aqui, então, voltando, é óbvio que a gente tem que ligar um cifragol aqui, pô, prótese sobre implante solta, perimplantite, um dente posterior, que se apresenta exatamente do lado de um dente que não apresenta nenhuma restauração, não apresenta, provavelmente deve ter um desgaste nas cúspides, mas não tem nenhuma restauração, mas apresenta nódulos calcificados dentro da polpa, né, da pré-pulpar aqui, certo? E ao lado um dente já com tratamento de canal e tudo. Então a gente tem que ligar um cifragol que provavelmente existe algo ruim nessa região acontecendo aqui, né? E ao ver a foto desse paciente, a gente entende muito bem, porque ele é um paciente que já tem aquela típica imagem do paciente bruxômano, inveterado, né? É aquele cara que tem o desgaste em linha reta dos dentes anteriores, a retificação, ele perde aquela curvatura natural do sorriso. Então a gente já tem também um problema estético envolvido com isso. Né? A gente consegue enxergar aqui, pode ser que vocês não estejam vendo na imagem, mas tem dentina exposta, certo? Enfim, né? Esse é óbvio que é um paciente que já tem os caninos desgastados, a lateralidade dele, provavelmente não. Eu vou dizer para vocês que porque eu fiz os testes, tá? Tem um articulador dele montado, ele faz lateralidade em grupo, tá bom? E lá naquela prótese sobre implante que estava solta, associada àquele dente de trás, todo restaurado com tratamento de canal, e que estava lascado, tá bom? Ele fazia lateralidade exatamente nesses dois dentes, tá? Desculpa não ter posto a imagem aqui para vocês do articulador, mas eu tive que montar esses slides minutos antes dessa apresentação aqui, tá certo? Então, gente, né, isso aqui já é caso agora lá de Instagram, né? O que leva um dente a ter uma fratura nesse nível aqui, né? Como pode um dente sofrer uma fratura vertical, quase vertical, completa dessa raiz aqui, ok? E apresentar ao lado dois dentes praticamente íntegros, né? E aqui a gente já vê um dente que ele já tinha um processo, já tinha uma restauração feita nele, enfim, já dava para ver que era uma restauração sem anatomia alguma, que isso pode ter sido ocasionado, claro, por uma falta de capricho do dentista, pode, mas também pode ser ocasionado por uma falta de espaço para a gente conseguir, muitas vezes, fazer uma restauração anatomicamente correta, tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento de casos do colega, tá certo? Eu estou aqui só trazendo o caso para a gente discutir um pouco essa situação. Tá? E aqui a gente vê então um dente sofrendo uma fratura desse tamanho, necessitando de extração, e que agora o paciente parte já para a última alternativa que a odontologia dá para ele, que é o implante. Né? Então isso aqui eu digo assim, a odontologia quase que por completo. Se não fosse o implante, eu diria assim, isso aqui é uma falha total da odontologia, certo? Esse dente não chegou aqui por acaso, não chegou aqui por desculpa do paciente, porque ele mordeu uma pedrinha que estava no arroz e no feijão. Né? Isso aqui certamente tem força cíclica acontecendo nessa região aqui, gerando trincas, aliás, gerando fissuras, que foram gerando trincas, que deram traço de continuidade, e aí geraram finalmente a fratura desse dente. Né? Casos óbvios também, né? A gente olha essa paciente, isso aqui também é caso de Instagram, tá, gente? Uma paciente do sexo feminino, né, apresentando uma atrição anterior dos dentes ali super exacerbada. Isso aqui é uma dentição de um paciente que, de forma natural, quiçá fosse um paciente lá de 70, 80 anos, e olhe lá ainda, né? Se isso aqui fosse acontecer de forma natural, isso aqui é visivelmente uma paciente super jovem, né? Super jovem e que já está apresentando esse nível de desgaste dentário, obviamente apresentando disfunção oclusal, provavelmente apresentando uma anteriorização da posição mandibular devido à falta de guias anteriores, tá? Que não dá o stop para que esses dentes tenham um encaixe correto. Então aqui já começa a ter, né, um encaixe de topo desses dentes, tá? E provavelmente seja essa a questão, né? Até porque a gente vê a foto posterior e aqui a gente vê a paciente com mock-up, né? Com a mordida descruzada, e a gente vê que provavelmente assim era a paciente antigamente, antes dela conseguir chegar nesse estágio aqui, né? Imaginem quanto tempo essa paciente levou, aliás, não quanto tempo exatamente, mas o grau de intensidade de disfunção que ela teve que fazer
função, alguma coisa nesse sentido que ela teve que gerar nos dentes para gerar esse nível de desgaste. Tá certo? Eu não tenho imagens de radiografia dela, enfim, mas a gente percebe, né, masseter hipertrofiado, né, um rosto super quadrado, tá bom? De uma mulher do sexo feminino, que normalmente até existe esse fenótipo naturalmente, né, mas a gente percebe que é exacerbado nesse caso aqui, tá bom? Vamos lá para mais casos. Olha que interessante, gente, né, um caso como esse, né, postado no Instagram é exatamente assim, né, esse é o antes e esse é o depois, tá bom? Aí a gente começa a olhar as duas fotos, né, e aqui é dado como caso finalizado, né, uma coroa. Mas olha o grau de atrição dos dentes laterais, né, já com ilhas de dentina exposta. O grau de perda de esmalte já aconteceu aqui. Olha o processo de abfração acontecendo nesse canino. A gente precisa lembrar que o canino é um super dente, né? Ele, além de ser um dente que tem toda uma anatomia perfeita para dissipar força, além disso, ele tem a bossa canina, que permite mais ainda a resistência de forças oblíquas nesse dente, e ainda assim, que forças são essas que conseguem gerar nesse super dente, né, uma lesão de abfração, e aqui já dá para ver também restaurações sobre região de raízes expostas, isso aqui, então, provavelmente aqui também formação de retrações gengivais, abfração e assim vai, tá? Então, eu acredito que isso aqui, gente, pode até ter sido um sucesso local desse dente, da reabilitação desse dente, né, saindo dessa situação aqui para chegar aqui, mas certamente, se não forem modificados os fatores que levaram o paciente a chegar até aqui, essa situação, esse dente, provavelmente, daqui a um tempo, esses dentes naturais vão desgastar. A cerâmica, que é um material extremamente duro, não vai desgastar, vai começar a gerar contato prematuro nessa cerâmica, e é muito provável que a gente venha a ter problemas no futuro, seja com adesão, seja na cerâmica, seja de retração gengival, e assim vai. Tá certo? Mais casos, né? Pô, aqui um caso até tá ruim a foto, tá? Mas um caso aqui que estava sendo feita a escolha de laminados, tá? E como que vai ser feito laminados num paciente desse, sem antes, muitas vezes, a gente conseguir neutralizar os problemas que levaram um paciente que tem um perfil gengival extremamente espesso a ter esse nível de reabsorção aqui, de retração gengival com exposição de raiz, no único dente, né? Apresentar aqui desníveis gengivais em outros dentes, então causados por retrações gengivais localizadas. É certo que esse paciente aqui, gente, tem uma disfunção oclusal, né, possui uma má oclusão ou uma disfunção oclusal, ocasionando muitas vezes excesso de forças não ideais nesses dentes, ocasionando muitas vezes uma modificação da microfisiologia na região, né, cervical desse dente, modificando o padrão de vascularização, o padrão e muitas vezes ocasionando então essas lesões que a gente vai perceber, muitas vezes localizadas, né? A gente não pode dizer para um paciente que tem uma retração gengival como essa que ele teve uma retração porque ele escovou forte, né, gente? Não faz o menor sentido ele ter uma retração localizada, sendo que nos dentes laterais ele não tem, os dentes ao lado ele não tem retração, então seria quase como se ele tivesse escovado forte somente em um dente. E essas coisas é que hoje em dia, então, eu converso muito com periodontistas, os quais eu encaminho casos para fazer recolhimento radicular, né? E a gente percebe que ainda existe uma discussão sobre as forças oclusais ocasionando problemas periodontais, né? E eu pego muito paciente na minha clínica que logicamente, eu não sou pesquisador, eu não posso estar falando isso para vocês como uma conclusão, mas eu digo para vocês que muitos pacientes têm consequências periodontais ocasionadas por problemas oclusais. E disso eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque depois que eu devolvo para esse paciente uma oclusão balanceada, com guias efetivas, com contatos corretos, né, distribuindo força para a região certa do dente, né, havendo os contatos dentários corretos, enfim, ou o mais correto possível em cada caso, mas quando a gente dá isso para o paciente, a gente percebe o quê? Uma estabilização dos problemas, principalmente de retração gengival e outras coisas assim, o aparecimento de lesões de abfração, lascamento, fratura e assim vai dos dentes, tá bom? Vamos continuar aqui. Esse caso aqui é legal, não sei se o pessoal de casa vai conseguir enxergar bastante bem, mas olha só, né, lindo o caso superior, né? Bonito, né, uma foto também que tá difícil de enxergar, né, mas assim, muito bonito o caso, harmônico e tudo mais, mas olha, gente, os dentes inferiores dessa paciente, né, com o esmalte todo craquilhado, desgaste em ângulo dos incisivos anteriores, né, até que ponto isso aqui é sucesso clínico? Até que ponto, eu me pergunto, até que ponto isso aqui pode ser considerado um sucesso? Lógico, de novo, eu não estou falando aqui do colega, pode ser que o colega tenha reabilitado essa paciente na parte inferior também, e se eu fosse reabilitar essa paciente na parte inferior, eu faria em cerâmica, porque os dentes superiores dela são em cerâmica, tá? Hoje eu trabalho com um conceito de oclusão macia, que na verdade esse conceito serve para tu escolher os materiais os quais tu vai reabilitar o teu dente em questão.
E isso é de acordo com o dente antagonista do paciente. Então a escolha do material se dá muito devido a isso, tá bom? Mas em outras lives mais adiante a gente vai falar bastante sobre isso aí. Mas eu acho que isso aqui a gente precisa ser revisado como um sucesso de repente parcial, porque esse paciente vai apresentar problemas ao longo prazo, ele vai desgastar esses dentes, se nada for feito, nada for posto de proteção, ele com certeza vai desgastar os dentes inferiores, o esmalte tocando nessa cerâmica vai desgastar com velocidade acelerada, e se esse paciente apresentar então uma parafunção ou hábitos não saudáveis para os dentes, né, a gente vai ter uma aceleração desse processo, com perda de dimensão, com fratura, com perda de tecido irreversível. Então acho que isso precisa ser cada vez mais visto por nós como o seguinte: se você tem conhecimento disso e você pratica uma odontologia dessa forma e você não protege esse paciente ou não protege os dentes inferiores dele, na minha opinião, nós estamos realizando uma iatrogenia, nós estamos praticando uma iatrogenia no paciente, né? Porque o que acontece é que ele vai apresentar problemas mais adiante, tá bom? Ok. Mais um casinho aqui, né? Esse caso aqui, gente, eu trago isso aqui porque é muito comum a gente ver o quê? Retrações localizadas ao lado de dentes que são completamente íntegros, né? Completamente íntegra. Você não tem a menor dúvida, você que está me ouvindo aí agora, não tem a menor dúvida que esse dente em questão, aqui no caso é um canino, tá bom? Mas esse dente em questão, ele com certeza ele tem algum tipo de contato em oclusão ou em desoclusão, que não seja um contato fisiológico para esse dente, não seja um contato ideal para esse dente, certo? Tem forças ocasionando nele modificações da microfisiologia local e gerando esses problemas aqui. E muitas vezes a gente tem lá, então, a grande vontade, nossa, vamos recobrir isso, aqui é uma retração classe 1 de milha, dá pra gente prometer 100% de recobrimento para o paciente, num caso como esse, hoje em dia, a gente consegue prometer isso para o paciente, né, papilas íntegras, enfim. Mas adianta a gente somente recobrir essa raiz? Eu acredito que não. Acho que a gente precisa também neutralizar forças que estão levando esse problema a acontecer, né? Mais uma vez a gente procurar a causa do problema, neutralizar as causas para que as consequências não apareçam novamente, tá bom? Mais casos, gente, aí, né? Se tiver cansativo, me falem, por favor, tá? Mais casos aqui, né? Olha aí, tá? Lá, facetas em uma cerâmica em silicato de lítio, né? Facetas anteriores, legal, bacana, lindas, bem fininhas e tudo mais, mas olha a profundidade de mordida desse caso, né? Uma mordida profunda interior, né? Qual é o grau de força que essas facetas vão sofrer quando esse paciente quiser desocluir esses dentes por qualquer motivo, seja por um motivo de bruxismo, qualquer coisa assim. A gente sabe que quanto mais fechado é o ângulo dos dentes superiores e inferiores, né, quanto mais profunda é a mordida, maior é a alavanca que esses dentes vão sofrer devido à força oblíqua que vai ser exercida dos dentes inferiores contra a palatina dos dentes superiores. Então, se qualquer um desses dentes aqui for pivô, dente com tratamento de canal, que contenha pino, e assim vai, nós temos aqui já um altíssimo risco de fratura, um altíssimo risco de soltura, devido a essa força tremenda que está sendo ocasionada, né? Gosto muito das lives do Dr. Arbex Filho, que ele faz muitas resinas em dentes anteriores, em que ele busca fazer em casos como esse, então, aumentar, claro que depois de um processo de diagnóstico preciso, né, se o caso tiver indicação para aumento de dimensão, aumentar a dimensão vertical do paciente e, ao mesmo tempo, modificar o grau de desoclusão dos dentes inferiores com os superiores, né, de forma que você deixe isso mais ameno. A gente sabe que a cada 10 graus de modificação, a gente modifica, não lembro agora exatamente a proporção, mas modifica muito a força que esses dentes vão sofrer em relação aos dentes inferiores, né, desocluindo na palatina deles, tá certo? Se não ficou claro, gente, por favor, postem aí alguma dúvida que eu vou respondendo para vocês no final da live, tá bom? Mais casos, gente, né? Um caso de uma radiografia localizada, né? O dentista colocou lá... enfim, já, olha que interessante, dente de trás sem tratamento de canal, sem restauração, dente anterior sem tratamento de canal, sem restauração, e esse dente com tratamento de canal, com provavelmente aqui deve ser uma endocrown, alguma coisa, uma coroa, seja lá o que for, tentando uma perda óssea na parte distal dele, né, em ângulo, tá certo? Tudo bem, formação de cálculo ali e tudo mais, né? Aqui mostra o caso finalizado, né? Havendo, então, uma pequena melhoria aqui, uma pequena regeneração do local, pós-retirada do tato, enfim. Mas, gente, eu não tenho a menor dúvida que esse caso apresenta algo de estranho contra esse dente aqui. Esse dente aqui pode estar sendo o pivô de todo esse problema, né? Ele pode estar sendo o cara que está segurando toda a carga mastigatória desse paciente na relação cêntrica. Tá? Professor Aníbal Alonso, quem não conhece ele, busca saber, ele é um professor que dá aula em Buenos Aires. Para mim, ele é uma das grandes sumidades na área de reabilitação oral, com ênfase em oclusão. E ele fala muito uma questão que todos os problemas eles iniciam na relação cêntrica e terminam na relação cêntrica. Todas as fraturas elas iniciam e terminam numa relação cêntrica.
E isso a gente percebe quando a gente monta articulador dos pacientes sistematicamente, todos os dias. Então a gente consegue pegar casos e mais casos e perceber que realmente, gente, o articulador nos traz umas respostas muito interessantes dos casos. Então aqui, por mais que você vá lá, remova tártaro, tenha um sucesso parcial nessa região aqui, para mim o sucesso disso aqui só vai acontecer quando a força, provavelmente, né, um contato prematuro em relação cêntrica ou uma lateralidade sendo feita sobre esse dente, isso aí for neutralizado e a gente conseguir dar, então, para esse dente o que ele precisa, que é ele sofrer somente força axial, né, no longo eixo desse dente, porque os dentes anteriores foram desenhados para isso, né, eles são péssimos para receber força lateral, mas são muito bons para receber força horizontal, força vertical, tá bom? Aqui. Legal, aqui outro caso, acho que é o último caso, tá? Não, acho que é penúltimo, tá? Mas aqui um caso, um dente anterior, né? O dentista mostra como sendo esse dente aqui com problema, ele remove a prótese, ele mostra a raiz fraturada, tá certo? A gente percebe dentes preparados, né, para coroas, tá bom? E aí a gente percebe no processo final, né, esse resultado, né? Uma colocação, acredito que tenha sido extraído o dente, não sei, no post não fala, tá? Mas isso aqui pode ser só um provisório. Pressionando gengiva, ele tenha feito enxerto aqui, eu não vou saber, não sei direito, tá? Se ele fez implante ou não aqui nessa região, tá bom? Mas acho importante entender o seguinte, vamos supor que isso aqui fosse resultado final, tá certo? Resultado final. Quer dizer, basicamente copiando a situação inicial do paciente, né? Que dúvida que essa região vai apresentar os mesmos problemas, porque a gente volta na foto inicial desse paciente, a gente percebe canino sem ponta, retração gengival em canino, né? A gente percebe retificação da borda incisal dos dentes anteriores, então isso aqui provavelmente é um paciente que tem hábito parafuncional, e a gente precisa então, logicamente, que não só ir lá e tratar esse dente, mas a gente precisa refazer guia canina nesse paciente, precisa refazer guia anterior nesse paciente de desoclusão, certo? A gente conseguir gerar os dissipadores de energia dessa boca, tá bom? E os dissipadores de energia vão ser basicamente dos movimentos de lateralidade e protusão, logicamente estamos falando de caninos incisivos, tá bom? Então é importante a gente estar sempre de olho nisso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui legal para falar para vocês. Né? Caso aqui de múltiplas retrações, né? Perfil gengival bem fino do paciente, né? Múltiplas retrações gengivais, né? Mais longas, enfim. Mas de mira, retração ótimo, vamos lá, vamos recobrir essas raízes, né? Vamos fazer protracionamento, por qualquer técnica que se saiba, né? Mas, gente, olha, quando a gente vai olhar incisal desses dentes, canino e tudo mais, existe uma possibilidade, eu não sei porque isso aqui é caso de Instagram, tá, gente? Mas existe uma possibilidade grande desse paciente ter algum processo de disfunção oclusal ou muitas vezes um desequilíbrio oclusal, tá bom? Ocasionando muitas vezes essa perda de estrutura na ponta dos dentes e com o tempo perdendo guias de desoclusão, fazendo desoclusão em grupo, né? Vai fazer desoclusão lateral, aliás, vai fazer desoclusão em lateralidade, o canino está desgastado e acaba tendo toque no lateral, toque nos incisivos, né? Vai quebrando, vai craqueando a borda incisiva dos dentes anteriores. Tá? Então a gente consegue, depois que a gente consegue muitas vezes entender a oclusão, trazer para o dia a dia e começar a montar articulador dos pacientes e analisar em boca também dos pacientes, a gente começa a perceber que os problemas estão lá, gente. Eles estão lá. Nós é que muitas vezes não damos a devida atenção para isso. E como o Dr. Garofalo esses dias falou numa live, né? Gente, tudo isso aqui é oportunidade de negócio. Tudo isso aqui são oportunidades que o dentista tem de ganhar dinheiro fazendo uma odontologia que está prestando para o paciente um serviço que traz para ele um benefício imenso. Tá bom? Então você não necessita tratar somente de doença, especificamente falando de doença, estou falando do ponto de vista de estar alguma coisa ali instalada, doendo muitas vezes. Não, a gente pode sim trabalhar e deve trabalhar de maneira super preventiva, não só na parte bacteriana, mas também na parte oclusal. A gente precisa ter essa necessidade de orientar os pacientes, cada vez mais falar sobre esse assunto no nosso dia a dia, deixar os pacientes mais ambientado com esse assunto. Eu percebo que às vezes eu trago esse assunto na clínica, nas primeiras consultas, e o paciente normalmente no final de tudo ele me diz assim, puxa, por que ninguém nunca me falou sobre isso? Né? E muitas vezes a gente fica até sem saber o que falar para esse paciente nesse sentido, né? Para não precisar falar que, infelizmente, a grande maioria dos dentistas não dá atenção para isso. Então, acho que é importante a gente saber dominar isso aí. Acho que é por isso, inclusive, que me motivou a estar fazendo uma semana que eu vou estar falando basicamente sobre oclusão, de tudo que eu aprendi até aqui, de tudo que eu boto em prática no meu dia a dia, tá bom? Vamos ver se tem mais casos aqui. Caso, mesma coisa que eu falei, né? Caso de retração localizada, enfim. Aí caso de canino, né? Com retração, tá bom? Acho que isso aí, gente, tudo que eu falei até aqui para vocês, tá certo? Eu trago para vocês da seguinte forma. Acho que a gente precisa cada vez mais conversar sobre isso, estudar esse assunto, dominar a oclusão, dominar os conceitos, dominar
aqueles princípios básicos que levam o clínico geral a trabalhar com isso de maneira natural, tá bom? Muitos colegas que eu converso têm em oclusão como sendo algo muito difícil, que causa muita dúvida, o pessoal tem muito medo até, de uma certa forma, por exemplo, de articulador, não sabe manipular o articulador, enfim, e é totalmente compreensível. Infelizmente a nossa formação ela é bastante fraca nesse sentido. E acredito que seja importante para nós, então, cada vez mais conseguir fazer diagnóstico oclusal dos nossos pacientes através do domínio do exame inicial dos nossos pacientes, a gente ampliar nossa visão, começar a enxergar o que eu acabei de mostrar para vocês, parar de olhar o problema por si só, enxergar todo o montante. Chegou o paciente, você pode fazer a análise que você quiser, sondagem periodontal, espelho e ar para olhar os dentes, secar tudo, olhar a mucosa e tudo mais, ótimo. Mas não deixa de enxergar facetas de desgaste, não deixa de enxergar retração gengival, não deixa de perceber, de perguntar para esse paciente se ele tem hipersensibilidade em alguma região. Tenta dar atenção para as mínimas coisas que o paciente fala para ti na primeira consulta, porque normalmente são dicas valiosíssimas para que a gente consiga alcançar um diagnóstico preciso. E fora isso, gente, montar articulador, né, gente? Montar articulador. E aí o pessoal me pergunta, pô, Tati, mas não teria que cobrar para montar um articulador? Eu vou dizer, gente, para vocês, aí eu dou razão pro Heitor Concesa, que fez umas lives muito legais esses dias de quarentena, em que ele fala o seguinte, se você quer cobrar ou não quer cobrar a primeira consulta, se você quer cobrar ou não quer cobrar articulador, ok, é uma escolha de cada um e uma estratégia de cada um, né? Teriam pessoas que vão defender muito isso, outras que não vão defender tanto, mas eu trago aqui para vocês que independente disso, gente, montem articulador, façam um processo de diagnóstico do paciente de vocês fotografando, gastem tempo nessa primeira consulta, porque você não só vai perceber que você vai montar um plano de tratamento com muito mais segurança para o paciente, mas você vai perceber também que vai apresentar o plano de tratamento para o paciente com muito mais clareza, com muito mais segurança, então a possibilidade de fechamento de negócio aumenta muito, fora que o articulador é uma maneira de tangibilizar o diagnóstico para o paciente, mostrar para ele aquilo que você está falando, e normalmente isso faz o paciente muitas vezes valorizar o teu processo de diagnóstico, entender e muitas vezes comprar a tua ideia de plano de tratamento. Tá bom? Gente, acho que o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá bom? Queria muito estar falando para vocês de que realmente a oclusão está presente no nosso dia a dia, a gente precisa abrir o olho, tá mais atento a essas questões, estudar cada vez mais esse assunto, eu acho que é necessário. Graças a Deus, como eu disse, os cursos, as palestras, os grandes palestrantes, os congressos, enfim, esse assunto está sendo cada vez mais trazido dentro dos cursos, inclusive os cursos de especialização, né? Eu tive a honra esses dias de poder estar conversando de oclusão para um grupo de ortodontistas, tá? Foi muito legal, eu acho que é algo que muda um pouco a rotina desses dentistas. Eu mostrei da importância deles montarem articulador pós-tratamento e até antes do tratamento também, para compreender pequenos torques que são necessários fazer em dentes, né? Porque muitos pacientes acabam sendo tratados ortodonticamente, tratados como sendo levando para uma classe 1, mas esse paciente está numa pseudoposição de classe 1, né? Ele não está numa posição estável. Muitas vezes você vai montar articulador e você vai ver que ele é um paciente classe 2 de mordida, mas que foi tratado ortodonticamente e sendo levado para uma classe 1. Então esse paciente todas as noites, ao dormir, ele vai para a posição de relação cêntrica, ele muitas vezes ele vai também apresentar contatos prematuros, ele vai ter outros tipos de problemas que vai gerar nele sintomatologias que muitas vezes você vai colocar na cadeira e se você não souber analisar o paciente de maneira oclusal, vamos dizer assim, né, analisar a oclusão desse paciente, isso você vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas eu não tenho a mínima ideia do que pode estar acontecendo. Você bate carbono, você olha os contatos e está tudo bem. Mas quando você manipula esse paciente e leva ele para a relação cêntrica, você faz um giga, você monta articulador, você logo percebe o grande problema que foi ocasionado ali. Tá? Então, é isso aí, gente. Tem muito papo, tá? Oclusão é um assunto super amplo, tá? A gente tem muita coisa legal para conversar essa semana. E eu espero que vocês aproveitem bastante essas lives. Elas vão ficar disponíveis no YouTube, vão ficar disponíveis no Instagram, tá bom? Então, para todos que quiserem, vou estar disponível também para tirar dúvidas e muitas vezes também na quarta-feira, inclusive, eu vou estar fazendo uma demonstração ao vivo de interpretação do articulador, né? Que é outra questão. Muitas vezes o dentista monta o articulador, mas muitas vezes ele não domina, ele não sabe como fazer a interpretação desse articulador e também não sabe montar um plano de tratamento baseado no resultado do que o articulador trouxe. Tá certo? É isso aí, gente, tá? Muito obrigado, até a próxima, a gente se vê, até amanhã, tá? Amanhã às 10 da noite estou aqui ao vivo de novo. Tchau, tchau.